Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Na aula de hoje mais cedo, que está aparecendo aí para vocês, uma aluna pediu que falasse a respeito dessa questão 18, que pede para usar o resultado da questão 17 para poder mostrar que a integral dupla sobre essa região aqui, sobre esse retângulo de lados que vão o x variando de 0 a 1/4 e o y variando de 1/4 até meio, essa integral dupla sobre essa região, a função é seno de πx vezes cosseno de πy, ela está presa a esse volume aqui, ele é maior ou igual que zero e menor ou igual do que 1 sobre 32. Na aula eu falei para ela usar essa propriedade que aparece aqui, essa propriedade 9, tá vendo? Que fala a respeito se uma função é maior do que a outra, então a integral também é maior do que a outra. Uma função ser maior do que a outra no sentido que as imagens são maiores. A questão 17, ela representa aqui para a gente um paralelepípedo, porque se a função é constante, então significa que o f de xy vale k para todo ponto amostral que você pega no retângulo de lados b menos a e d menos c. Então, o volume aqui vai ser exatamente a multiplicação das três dimensões, que seria a altura, que seria o k, b menos a, que seria um lado do retângulo, e d menos c, que seria o outro lado. Então, a gente vai utilizar esse resultado aqui para poder mostrar que essa integral aqui está entre 0 e 1 sobre 32. Bom, o que eu fiz? Eu deixei aqui preparado já aqui os gráficos da função. Esse aqui é o seno de... Essa aqui é a minha f de x, né? É o seno de πx. Essa aqui é minha g. Lá no problema lá tá como y, né? Mas para poder aproveitar aqui para plotar na mesma tela, eu chamei de x, mas seria o cosseno de πy. Tá vendo que varia? O y variaria entre 1/4 e meio, né? Que é 0,5. Então, o exercício 17 é esse aqui que está posto, e o 18 é para mostrarmos isso. Observe que essa função seno de πx, o que acontece com essa função seno de πx? Essa função seno de πx, ela é sempre maior ou igual que zero, tá vendo? Maior ou igual que zero, porque ela é crescente nesse intervalo de 0 a 1/4, e ela é sempre menor do que como ela é crescente, então ela vai ser menor do que essa última imagem. Essa última imagem aqui é quando o x vale π sobre 4, então vai ficar seno de π sobre 4. E seno de π sobre 4 a gente sabe que vale raiz de 2 sobre 2. A função cosseno, seria o cosseno de πy, né? Trocando esse x aqui para o y, ela é decrescente no intervalo 1/4, meio, então a menor imagem é quando o x vale meio, que seria 90, então a gente vai ter que a função cosseno de πy, ela está presa também entre 0 e o maior valor que ela assume é quando o x valer 1/4, né, que vai dar cosseno de π sobre 4, que vale meio, então aqui também vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então se você multiplica isso aqui, ó, então multiplicando eu vou ter o seno de πx vezes o cosseno de πy, multiplicando isso aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, dá 2. 2 dividido por 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar meio, ok? Então, essa função aqui, se você calcular a integral dupla, usando aquela propriedade lá, suponha que essa aqui é a função constante. Se essa aqui é uma função constante, ela pode fazer o papel desse k, aqui do exercício 17. Então, o que vai acontecer? Zero, essa integral aqui vai ser zero, né? A integral de zero é zero. Essa integral aqui de seno de π x vezes o cosseno de π y dA sobre o R, ele vai ser menor ou igual. Então, isso aqui, como é menor do que meio, ok? Então, aqui eu posso trocar pela integral sobre R de meio, né? Ou seja, essa função aqui faz o papel de uma f de xy, e essa meio aqui faz o papel de uma g de xy. Como a g é maior, então a integral é maior de acordo com a propriedade que a gente viu. Só que essa integral aqui pelo exercício 17, basta você pegar meio e multiplicar pelas dimensões do retângulo. E as dimensões do retângulo, quem que é? Meio,
que multiplica quem? O meu retângulo aqui tem lados que vai de 0 até 1/4, né? De 0 até 1/4, seria a variação do x. A variação do x, aqui a variação do x de 0 até 1/4, e a variação do y de 1/4 até meio. Então aqui quando você multiplica, vai ficar quem? 1/4 menos 0 vai dar 1/4. E meio menos 1/4 vai dar também 1/4. Quando você multiplica todo mundo aqui, vai dar 2 vezes 4, 16, vezes 4, 32. 1 sobre 32. Então, de fato, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que essa integral de seno de πx vezes cosseno de πy dA sobre essa região, ela está presa entre maior ou igual que 0 e menor ou igual do que 1 sobre 32. Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.